A morte é o único final para a vilã. Capítulo 7. O primeiro jovem mestre. Senti um olhar afiado atrás de mim desde quando girei a maçaneta e até quando saí para o corredor. Senti uma emoção refrescante ao perceber que ele deu uma reação diferente de quando entrei na sala mais cedo. No entanto, decidi não me importar com nada disso. O Duque não era um personagem que eu precisava despertar o interesse, e ele era uma existência com a qual não terei que lidar até o final na cerimônia de maioridade. Clac, eu gentilmente fechei a porta atrás de mim e me afastei dela. Foi então. Tenho certeza de que lhe disse para viver como um rato sem causar nenhuma comoção. Suspiro. Uma voz de tom frio entrou em meus ouvidos. Eu me virei da surpresa. Ali perto do corredor onde a sombra tomou conta estava uma figura em uma posição desagradável. No escuro eu podia ver as letras brilhantes escritas para mostrar interesse 0%. O cabelo preto mal visto e os olhos azuis de gelo. Era o primeiro filho da família do Duque, Derek. Emily, uma empregada leal que trabalhou para esta família por quase 10 anos. Derek saiu da sombra. O homem que atravessou o grande salão em um segundo chegou na minha frente em pouco tempo. Ele olhou para mim com uma aura afiada em seus olhos. Era como se ele estivesse olhando para algum lixo. Eu não fiz nada de errado, mas tive que me esconder do ódio e nojo que estava recebendo dele. Ninguém queria ser sua empregada pessoal, embora tenhamos dito que pagaríamos mais. De todas aquelas empregadas, a única empregada que se ofereceu para servir você. E eu acho que hoje é o fim disso. Desde que você enlouqueceu e expulsou sua primeira e única empregada pessoal, sem saber o seu lugar. Senti a injustiça crescer dentro de mim com as palavras de Derek. Quando eu fiquei louca para persegui-la. Quem ficou mais louco do que eu foi aquela cabeça rosa. E fui eu que quase fui expulsa da vida, comendo aquela comida podre. Eu queria gritar devido ao aborrecimento desta situação. O que me impediu de fazer isso foi o interesse 0% acima da cabeça de Derek. Segure-se. Se descer mais do que isso, estou morta. Inspirei e expirei algumas vezes e me acalmei. Interesse 0%. 0%. Eu já estava cansada depois de falar com o Duque. Além disso, como eu me concentrei apenas em tentar desligar as escolhas, não me lembrei muito do que aconteceu nessa cena do jogo. É por isso que decidi usar alguma ajuda do sistema. Escolha ligada. 1. Acho que ela te serviu à noite na cama, hein? 2. Talvez ela tenha sido expulsa porque fez algo que valia a pena ser expulsa. 3. Olha sem dizer uma palavra. Examinando as opções, eu me apressei e gritei mentalmente. Escolhas desligadas. Fora. Você quer desligar as escolhas? Sim. Ou não? Apertei apressadamente sim. Se eu escolhesse um dos 3, estaria indo para o inferno. Muito tempo parecia ter passado, enquanto eu fazia tudo isso, porque o olhar de Derek ficou mais frio. Parece que minhas palavras não são mais como palavras para você. Seu olhar era tão afiado que ele até parecia que ia me matar. Eu abri minha boca sem escolha. Peço desculpas pela confusão. Quantas vezes eu teria que implorar assim mesmo sem fazer nada de errado? Eu também era uma pessoa que tinha uma coisa chamada orgulho, então me sentia enojada e mal por abaixar a cabeça como uma escrava. No entanto, isso não era nada se o objetivo era viver. Além disso, essas pessoas não são reais, mas apenas alguns personagens falsos do jogo. Essa cadela me arranhou e deixou uma cicatriz aqui, pai. Irmão. Claro, uma cadela parecida com um rato age como uma mendiga. Eu implorei por perdão inúmeras vezes antes de sair para viver sozinha na minha vida anterior. Esta era a mesma situação daquela época. Na minha vida anterior, não era que minha vida estivesse em perigo se eu não implorasse por desculpas como neste jogo. No entanto, eu era muito jovem naquela época em que todas as situações pareciam me matar. Por isso vivi mendigando no chão a ponto de minhas mãos parecerem pés. Comparando isso com isso não era algo que eu pudesse achar injusto. Penélope criou uma grande confusão ao contrário de mim. Eu não sei se é devido à minha experiência na minha vida passada que pedir desculpas por toda a minha vida me pareceu muito fácil. Isso é irritantemente semelhante. Abri a boca, pensando no tempo da minha vida passada. Assim como você disse, eu não sabia o meu lugar até agora. O que? É minha culpa que eu não fui capaz de lidar bem com minha situação em primeiro lugar, então você não precisa demiti-la. Eu estava voltando para o meu quarto depois de pedir desculpas ao meu pai. Ouvindo minhas palavras, a expressão de Derek mudou para uma estranha. Seus olhos azuis ligeiramente mais largos eram refrescantes de se ver. Foi uma reação semelhante à do Duque. Eu abri minha boca. Repetir esses diálogos não foi tão difícil, já que eu já disse essas linhas várias vezes. Vou viver minha vida tão quieta de agora em diante que você nem vai se importar com nada. Então, por favor, me perdoe desta vez. Eu abaixei minha cabeça. Eu estava sem vida enquanto falava.
Eu percebi o quão insincero meu tom era que começou a me preocupar agora. Mas ele não cortaria o pescoço de sua irmã do nada, mesmo que seja em um jogo cruel. Esperei por uma resposta com a mente leve, confiando em meus pensamentos de que esta não era uma situação com o cruel príncipe coroado psicopata envolvido. Eu queria que isso acabasse rápido e voltasse para o quarto. Até ficar de pé era uma tortura agora. Agora que penso nisso, meu corpo não está nas melhores condições devido ao incidente da manhã com a empregada, e não comi nada depois disso. Derek falou depois de mais de 5 minutos, ao contrário do meu desejo de que essa situação acabasse rapidamente. Desta vez. Eu vou te perdoar só desta vez. Sem me dar a chance de agradecê-lo, ele acrescentou. No entanto, tenha em mente que esta será a última vez que vou perdoar você se comportando dessa maneira. Foi uma resposta mais desagradável do que a resposta do Duque. Senti-me aliviado por não ser uma resposta relacionada à morte como eu esperava. Mas nenhuma palavra de agradecimento saiu da minha boca, não importa o quanto eu tentasse forçá-la a sair. Sim, sim. Isso é apenas para minha segurança. Inclinei minhas costas para frente e me curvei com uma sensação repugnante como fiz com o primeiro bastardo na minha última vida. Depois disso, eu imediatamente me virei para voltar para o meu quarto. Foi então. Minha cabeça começou a doer quando me senti tonta e enjoada. Minha visão estava embaçada. Não sei se foi esse alívio repentino que me veio pelo fato de não ter morrido, mas todas as forças deixaram minhas pernas. Logo perdi o equilíbrio e tropecei. Estou a cair. Eu estava me aproximando do chão. Tac! Alguém rudemente agarrou meu ombro. Ei! Senti a força me puxando de volta. Virei a cabeça e vi pupilas azuis flamejantes bem diante dos meus olhos. Derek me pegou enquanto caía. Ouvi dizer que você comeu comida estragada. Senti minha mentalidade voltando para mim quando ouvi sua voz sem emoção. Ele perguntou quando eu apenas olhei para ele com surpresa. Você não precisa de um médico. Minha mente complicada se acalmou em um instante. Ele sabia. Ele sabia que não era culpa de Penélope. Ele sabia, mas ainda tentou passar toda a responsabilidade para mim, e até mesmo os erros da empregada. Se eu não pedisse perdão, ele provavelmente pularia para me matar sem hesitar. Eu senti como se tivesse acabado de ser despejada com água gelada. Não, jovem mestre. Tac, eu arranquei minha mão da dele. Foi um movimento inconsciente que veio dos meus instintos de sobrevivência. Mas logo depois disso, me arrependi. Ele provavelmente teria se sentido desagradável, então forcei um sorriso no rosto. Eu já lhe disse antes que farei o meu melhor para que você não se importe comigo. Então cuide da sua vida. Então, eu educadamente me inclinei mais uma vez e rapidamente me afastei. Eu provavelmente estava ridícula enquanto andava pelo corredor tão rápido que provavelmente parecia que eu estava fugindo de alguma coisa. No entanto, isso está correto. Eu estava com medo que ele sacasse sua espada para mim. Eu não pude evitar de correr pelo corredor em direção às escadas. O olhar no rosto do homem que permanece atrás de mim. O primeiro jovem mestre, em. Derek repetiu inesperadamente o que Penélope disse antes de sair. A cadela nem podia chamar o Duque de pai, mas sempre chamava ele e Renald de irmão. A imagem de seu rosto pálido quando ele assegurou de cair não saía de sua mente. Os olhos azuis brilharam enquanto observava Penélope partir como se estivesse fugindo. Mas logo, ele se afastou como se estivesse desinteressado. Interesse 5%. Sobre sua cabeça brilhavam as letras escritas em branco que Penélope não percebeu.